Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Para quem não nos conhece, eu sou Grace Rodrigues, diretora do FBDE Nexion. Somos uma empresa de consultoria em marketing, vendas e gestão de negócios. Temos 45 anos de mercado, com mais de 1.500 clientes atendidos por nossos consultores sêniores. O FBDE Nexion é uma das empresas mantenedores do GRAAC. Então, nós temos o QR Code em tela. Nós pedimos que vocês mirem seu celular no QR Code e façam sua doação para essa causa. Nós iniciaremos agora a Live Café recalculando a rota comercial das empresas. Nós disponibilizamos também o e-mail live@fbde.com.br para comentários, sugestões e para que vocês possam compartilhar conosco a experiência de seus negócios. Então, hoje a nossa live, ela será um compartilhar da nossa experiência em projetos, e para isso a gente conta com os nossos consultores. Antônio Carlos Teixeira de Freitas. Bom dia, Freitas, seja bem-vindo. O Freitas é formado em Publicidade e Propaganda pela PUC, com MBA e especialização em Marketing pela Dom Cabral. É consultor executivo sênior do FBDE Nexion, nas áreas de Marketing e Planejamento de Vendas B2B e B2C. Nós temos também nosso consultor, Francisco Danilo Garcia. Seja bem-vindo, Danilo. Danilo é formado em Administração de Empresas, pós-graduado pela GV e especializado em Globalização de Corporações pelo IMD em Lausanne, na Suíça. Ele também é consultor executivo sênior do FBDE em Comércio Exterior, Desenvolvimento Organizacional e Gestão Comercial. O contexto da nossa live de hoje é justamente sobre a necessidade de transformação do ambiente de negócios, que ela foi acelerada por essa crise que nós estamos vivenciando, né? Porém, todos esses assuntos que já vinham discutindo sobre a transformação digital, mudanças no comportamento do cliente, do consumidor final, o entendimento, o relacionamento, a interação com toda a cadeia produtiva e de comercialização, papel do marketing, o papel da liderança, deficiências dos aspectos organizacionais, nada desses assuntos são assuntos novos, né? No dia a dia das organizações, nós já estávamos discutindo a necessidade dessa transformação. E o ponto principal é que a aceleração e agilidade dessas transformações se tornaram prioridade numa sequência após essa adequação financeira e de sobrevivência das empresas num mercado em crise, né? É importante ressaltar que nós também temos somados, né, temos uma quantidade de experiência, né, em termos de diversidade de atuação, de segmentos de atuação, que unidos a gente consegue trazer aqui alguns pontos muito relevantes para as organizações, para que elas promovam essa transformação. Então, nesse contexto, eu queria primeiro convidar o Danilo. Danilo, abra seu microfone. Danilo, eu queria que você trouxesse para a gente, nos projetos que você tem atuado, que tipo de reflexão, que tipo de exercício a empresa tem feito a respeito da sua visão de futuro. Muito bom. Grace, bom dia a todos que nos assistem. Eu diria que a principal preocupação hoje, na mente dos empresários, é a preocupação com o futuro, quer dizer, o que vai acontecer, né? Isso eu diria que é geral em todas as organizações, né? E o trabalho, a preocupação maior é em como se preparar para isso, né? Como que a gente pode se preparar para enfrentar esses e outros obstáculos que sempre farão parte nesse mundo total em mudança aí, né? E também como conduzir, né? Como conduzir o futuro, né? Como é que a gente realmente se prepara, não deixando de dar a atenção necessária, vital ao dia a dia, mas pensar em sobrevivência da empresa no futuro, né? Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho mais aqui sobre a questão da visão, né? Quer dizer, como que a gente pode trabalhar a empresa no sentido de fazer uma projeção, de realmente repensar a empresa baseado numa visão de futuro, né? Então, é importante, assim, destacar as diferenças entre um planejamento estratégico e uma visão, né? A visão é alguma coisa assim, é um futuro que se quer criar, né? Quer dizer, e obviamente os passos que é necessário se dar para isso, eles
vão consistir aí o planejamento estratégico. Então, aqui a gente tem basicamente isso, quer dizer, nós temos uma visão lá na frente, né, que pode se projetar um cenário de 5, 10 anos, né, e ao longo do tempo nós temos aí as diversas etapas que devem ser cumpridas até que se chegue a um objetivo final, um objetivo mutável, mas final lá na frente, né. Então, essa é a diferença, quer dizer, nós realmente temos que trabalhar nesse momento na visão da empresa, é o primeiro passo, né. Desta forma, quer dizer, o que a gente realmente entende, né? Onde estão as dificuldades aí, né? Que essa visão, ela é fundamental e deve ser compartilhada com todos os gestores da empresa. Não se trata de um trabalho secreto, um trabalho, né, digamos assim, feito ali naquele comitê de alta gestão, enfim, não é dessa forma. Quer dizer, quanto mais bem compartilhado a visão da empresa, melhor é a força de trabalho em direção ao atingimento daquela visão. Então, no sentido de saber quais são os benefícios que os clientes no futuro que nós vamos poder oferecer, né? Quais são as competências que a empresa vai precisar ter para suprir esses benefícios no futuro do caminho, né? Quais as mudanças que devem ocorrer no relacionamento comercial, como é que nós vamos... O que muda no relacionamento comercial em relação à situação atual, enfim. Tudo isso fazem parte, digamos assim, de um pensamento estratégico com relação à visão. Eu queria colocar um segundo slide, Grace, por favor. Aqui a gente, na verdade, é importante a gente saber que a visão também não pode ser alguma coisa assim que as pessoas saem olhando para qualquer lado de forma assim desestruturada. Essa experiência que nós temos hoje e compartilhamos com nossos clientes, assim, visa dar um roteiro, né, um norte, uma bússola para que a empresa pense de forma organizada a construção dessa visão, né? Então, diversos cenários, aqui a gente colocou alguns principais cenários devem ser pensados, né? No sentido do ambiente competitivo, como é que hoje a empresa está inserida no mercado, quais são os concorrentes, de que forma que ela atua, quais são os benefícios que ela traz, quais são os diferenciais que ela tem em relação ao concorrente, enfim, as informações, a participação de mercado, quer dizer, tudo que está relacionado ao ambiente competitivo que a empresa tem e pensa no futuro, né? Temos também que pensar no ambiente do cliente, quer dizer, hoje o nosso cliente tem um determinado formato, um perfil. Como é que esse cliente vai estar no futuro? Quer dizer, quais são os novos requisitos que ele vai querer perceber, enfim, né? Isso também é um exercício a ser realizado. Com relação a aspectos regulatórios, né, a questão da sustentabilidade ambiental, responsabilidade social, quer dizer, hoje fala-se muito, né, trabalha-se muito na questão de ter uma empresa do bem, uma empresa que tenha, digamos assim, um perfil, uma imagem de ética, né, de relacionamento com a comunidade, quer dizer, de forma que isso seja, no futuro, hoje já é realidade, né, mas no futuro que isso sejam responsabilidades verdadeiras, que podem ser transmitidas e agregadas à marca, né? Porque o consumidor vai querer saber da origem daquele produto, de onde ele vem, quem produziu, quer dizer, isso tudo são novos valores que precisam ser incorporados no aspecto da responsabilidade ambiental, de forma geral. E a sustentabilidade econômica, financeira, né? Que é o ambiente econômico que a empresa hoje tem, e no futuro, como será, né? Quais são o perfil, né, aquilo que vai fortalecer a empresa para o futuro, gerar mais valor, pensar na globalização, né, em vários sentidos, porque não só hoje, a globalização é uma questão de sobrevivência, porque hoje nós temos que estar preparados aqui também para a entrada das empresas que vêm do exterior, né, buscando um mercado de 200 milhões de habitantes, quer dizer, então nós temos que estar muito mais preparados por uma busca de mercado aqui dentro, no nosso quintal, né, então isso são aspectos importantes que a gente trata, né, e as empresas hoje que estão bastante preocupadas com isso, estão realmente trabalhando, isso representado pelos nossos clientes.
uma coisa importante também, né? Quer dizer, a dispensar. Às vezes a empresa pode perguntar assim, mas será que nós estamos preparados para fazer um exercício dessa natureza? Será que a minha estrutura tem competência para isso, né? Então, a resposta é simples. Quer dizer, primeiro, é uma questão de sobrevivência. Quer dizer, nós temos que estar preparados. Então, se nós não temos o julgamento da alta gestão, não acredita que não tem todos os componentes para poder estabelecer o exercício de visão, com certeza não terá para fazer a execução disso também. Então, é uma questão elementar, né? O que é viável, o que a experiência nossa mostra, que nesse momento, às vezes, o aporte externo, ele é uma ferramenta importante para poder cobrir os gaps, quer dizer, poder dar uma visão diferenciada, né? Uma ótica embasada numa experiência de mercado, né? Seja ele nacional, internacional. Então, essas são as questões que digamos assim, a nossa experiência pode também compartilhar com nossos clientes, em vista a fortalecer uma visão, a estabelecer uma visão mais abrangente para aquele determinado negócio, né? Perfeito, Danilo. Você comentou, né, a respeito desses aspectos macroeconômicos, tanto nos níveis globais quanto dentro do nosso mercado, né? O que a gente percebe que muitas empresas, principalmente em vários projetos que nós atendemos, ainda estão engatinhando nesse basear-se em informações, né? Todos esses aspectos que são reavaliados numa projeção de visão de futuro do negócio, eles precisam ser embasados por recursos, né, por dados, por informações que hoje nós temos acessível, informações de diversos níveis de precisão, de todas as localidades do mundo, e ainda a gente vê algumas empresas que não estão tão comprometidas em investir numa área que faça esse trabalho, né, que traga informações de oportunidades, de ameaças, informações que vão ser muito relevantes para uma análise competitiva do negócio, e principalmente para auxiliar em todo o processo de decisão. Isso a gente vê também em relação às tendências, né? Então, a gente tem muitas mudanças em termos de formas de consumir no futuro, tanto para produtos quanto para serviços, a mudança no comportamento das empresas comprarem, das pessoas comprarem, e ainda que esses sejam dados básicos, né, para se projetar, para se planejar um futuro da empresa, eles precisam estar compilados de forma que, como você falou, eles sejam uma bússola, né? Eles mostrem justamente o rumo, o norte para onde os negócios devem caminhar. Mas nossa experiência mostra que muitas vezes até gerar uma planilha, né, de dados dentro de um sistema, de um RP de uma empresa, e muitos têm os melhores que nós temos no mercado, se torna um grande desafio para os gestores, e a empresa acaba perdendo a oportunidade de tomar a decisão baseada em dados, o que geraria uma assertividade em relação à revisão dessas diretrizes. Muito importante todos esses pontos que você trouxe para a gente. Eu queria te convidar agora, Freitas, abra seu microfone. Como que você tem aplicado, iniciado a projeção desses aspectos na implantação da gestão comercial? Muito obrigado. Bom dia, Grace. Bom dia a toda a nossa audiência nesta manhã. É importante que se deixe muito claro a necessidade da liderança, desde a diretoria, os níveis de gerência, de supervisão, todos os níveis de liderança das empresas, serem condutores muito ativos de toda a necessidade que a crise traz. As situações de crise evidenciam necessidades, aceleram mudanças, e é necessário, em primeiro lugar, que se foque a sustentabilidade da empresa, a sustentabilidade dos negócios. Só que quem faz negócio são os agentes de vendas, são as equipes de vendas de qualquer formato, sejam elas formadas por vendedores CLT ou por representantes, não importa. Então, é necessário que se faça um grande investimento cultural. Os líderes precisam formar bons negociadores na sua média gestão, na sua liderança regional, para que os nossos ou os seus vendedores, representantes, sejam muito hábeis a conduzir processos de abordagem no mercado. Então, a empresa tem que pensar o seu ponto de vista empresarial, rever o seu verdadeiro propósito, o objetivo para o qual a empresa existe,
e também aí comprometer os níveis de execução com muita clareza para que todos sejam capazes de contribuir e de buscar na gestão a revisão das próprias carteiras de clientes, o nível de atenção a cada cliente e ainda o nível de atenção ao portfólio de produtos, porque muitos produtos ganham oportunidades novas, os lançamentos têm que ser revistos à luz de uma situação que a crise mostra, e também há uma situação da obsolescência de produtos. Aqueles que, por questões tecnológicas ou culturais do próprio uso, sejam dispensáveis ou menos relevantes. As empresas não podem se manter apenas fazendo mais do mesmo, repetindo rotinas. E muitas empresas que nós conhecemos e procuramos mudar com os nossos projetos, temos conseguido, felizmente, mas muitas empresas mais tradicionais ou de uma cultura muito conservadora pensam naquela rotina de se buscar o cliente para tirar o pedido. E claro que isso é importante, mas tem que ser revisto. E a empresa precisa assumir, naquilo que o Danilo destacou, a questão da empresa ter uma reputação muito cuidada, não só nas redes sociais, mas em todas as suas comunicações e relacionamentos. É necessário nutrir o mercado com informação sobre produtos. É necessário fazer aí um trabalho disciplinado. E disciplina é algo que nós não temos como característica espontânea. Ela precisa ser treinada, estimulada pelas lideranças. Nesse sentido, nós temos tido bom resultado na implantação de projetos, porque também as empresas que temos atuado, elas se dispõem a mudar. Elas querem, de fato, se atualizar. É importante ressaltar, né, Freitas, que traduzir essa nova visão de futuro em indicadores, em metas, em objetivos comerciais, né, em todos os setores do negócio, é a maneira de tornar tangível a aplicação dessas mudanças que a direção pretende colocar em relação ao futuro do negócio, né? As propostas sobre o repensar o negócio, elas têm que estar traduzidas em metas e em objetivos. Eu queria aproveitar esse momento para dar um exemplo, que muitas vezes a gente vê as empresas estipulando esses números do futuro, olhando no retrovisor, né? Elas esquecem que não adianta apenas avaliar os dados internos, né? Ela tem que, sim, saber o comportamento de consumo dos seus clientes, o comportamento e a frequência de venda dos seus produtos e serviços, mas mais importante é ela identificar qual que é o potencial de venda no seu próprio mercado ou em outros segmentos, de forma que ela entenda qual que é a participação que ela pode ter nisso, né? E muitas vezes nós já vivenciamos em vários cases juntos, né, onde nós tínhamos até mercados recessivos, mas por uma forma de pensar baseada no potencial que aquele produto, que aquele serviço tinha, não só nos mercados de atuação, mas em outros, foi possível projetar um crescimento muito acima do que se entendia como média. Né, mas a gente ainda encontra, não são todos os nossos clientes, mas alguns fazem parte desse processo evolutivo, né, faz parte a mudança que nós causamos, como você falou, é uma mudança de cultura, né, esquecer de ver o faturamento passado, ele é relevante, mas ele não pode ser utilizado como base para dar um passo futuro para a empresa. Nesse momento onde a gente acabou de ter reduções drásticas do PIB, né, a gente viu muitos gestores comerciais reduzindo suas metas proporcional à redução da projeção macroeconômica, enquanto seus segmentos aí estão em franca expansão, utilizando meios digitais e informações que permitem ousar, né, para crescer dentro desses mercados. Acho que é esse o papel da inteligência de mercado, a inteligência comercial, que ela é agregada na gestão nesse momento. Seguindo esse raciocínio, nós falamos agora de como pensar o futuro e agora vamos falar de como executar, né, de fato, esse pensar, o repensar dos negócios nas empresas. Danilo, traz a sua visão para a gente, por que muitas empresas, né, não conseguem traduzir toda essa discussão em torno do movimento futuro do negócio,
por qual motivo elas não conseguem traduzir em resultados práticos, né, em resultados alcançados pela equipe? Porque muitas vezes, em algumas empresas, o planejamento ele não funciona na prática. A execução é o principal obstáculo, né? Quer dizer, ela está centrado aí, né? Às vezes um ótimo planejamento completado, né? Acrescido uma péssima execução, dá em nada, né? Então, o que a gente realmente percebe, assim, há alguns paradigmas. Normalmente, o planejamento dentro de uma empresa é alguma coisa mais sofisticada, cabe a alta gestão, enfim, é uma coisa assim que dá certo status até para se trabalhar num processo de planejamento. Quando se fala execução, não, aí já é uma questão mais operacional, fica delegado aos níveis mais subordinados, enfim, aí é que está o perigo. Quer dizer, a nossa visão, a experiência, mostra exatamente isso. Quer dizer, a atenção que se deve ter ao processo de execução é alguma coisa que tem que ser muito mais redobrada, né? E também estruturada, não é uma questão simplesmente de uma delegação de tarefas perversa, né? Eu coloquei um quadro aí para a gente poder só... Isso, vou compartilhar ilustrar, aqui. Bem objetivo, né, que mostra assim, né, uma execução bem planejada ou bem realizada, ela precisa ser revestida do quê? De objetivos muito claros para quem vai executar aquilo, quer dizer, seja qualitativo, quantitativo, né? O caminho, quer dizer, o gestor, ele tem um papel fundamental no sentido de dar os caminhos, dar uma orientação macro de onde e como chegar, né? A execução daquilo fica delegada, mas se o gestor não dá o caminho e simplesmente se vire, né? Aí a coisa tende a não acontecer mesmo, né? Outro fator de insucesso no processo de execução é a falta de comunicação com todas as áreas da empresa. Às vezes um objetivo traçado comercial pressupõe, por exemplo, expandir uma área territorial, uma área geográfica nova, né? E não se comunica com o gestor de logística, pronto. Aí na hora da realização aquilo não vai acontecer. Aí surgem os problemas, enfim. O debate vira em torno da falta da comunicação como causa raiz, né? A falta de orçamento também, ou pelo menos não ter pensado previamente a nível de orçamento, pode impactar no momento da realização, acabam os recursos, então aí não dá para ir para frente. Então, isso também precisa fazer parte do processo de execução. Um cronograma, óbvio, né, que mostre a situação que precisa ser realizada ao longo de um tempo, né? Então não pode ser uma coisa ad eterno, ela pode até ser trabalhada curto, médio, longo prazo, mas precisa ter uma visão de tempo, temporal na execução. E eu diria que mais importante com relação à execução é o perfil das pessoas, quer dizer, as empresas têm perfis diferentes em determinadas funções, e aí é que realmente também tem uma oportunidade de dar certo ou de não dar certo, quer dizer, as pessoas às vezes não têm aquela determinada competência para atingir aquele patamar, né, então não adianta, aquilo vai ser um freio para a empresa, então há que se pensar, às vezes uma pessoa é muito competente para uma execução de curto prazo, mas ela não é a pessoa mais adequada para o longo prazo. Hoje a gente vê muito isso claramente aí na questão do comércio digital, quer dizer, às vezes se você não tiver os recursos necessários para a execução de tarefas dessa natureza, você vai esbarrar no insucesso lá na frente. Então, pensar no perfil das pessoas no curto, médio e longo prazo é fundamental também para o processo de execução, né? Então, essas são as nossas características. Perfeito, Danilo, perfeito. Freitas, complementando a ideia que o Danilo trouxe a respeito da execução, como esse planejamento, ele é ou deveria ser formatado para ser traduzido, né, para a gestão comercial, para que os agentes de venda estejam preparados para colocá-lo em prática? É necessário investir na cultura da força de vendas. É necessário investir entendendo que qualquer situação de crise gera insegurança. Os clientes inseguros, quando são atendidos por agentes de vendas inseguros, todos eles partilham um certo pessimismo e os negócios não acontecem, ou acontecem de maneira a não atingir os seus resultados necessários. Então é preciso combater aquilo que nas empresas muito tradicionais acontece, que é aquela compreensão rasa da equipe de vendas.
Muitas vezes nós encontramos nessas empresas que ainda estão por se atualizar a situação do vendedor entender o segmento, especialmente o segmento maior que a empresa tem. Isso já quer dizer que muito do portfólio de produtos deixa de ser trabalhado adequadamente, muito da abordagem passa a ser mais superficial. Aí, com as lideranças buscando um trabalho de estímulo à equipe de vendas, mas muito baseado na superfície, eles também parecem turistas quando vão ao campo. Primeiro que muita empresa tem um trabalho de campo insuficiente, não traz a massa crítica necessária para provocar mudanças construtivas. Segundo que quando fazem campo, eles vão ao campo. E é necessário que a empresa invista nessa mudança de perfil dos negociadores que ela leva até os seus clientes, para que eles, quando forem, estejam muito mais informados sobre o perfil de cada cliente, sobre as necessidades deles, sobre as funções que os seus produtos têm no contexto de cada cliente. Nós vemos, por exemplo, situações do B2B que a empresa mais tradicional não tem ideia de como o cliente do cliente reage, e o próprio vendedor tem uma abordagem superficial. Então é necessário nutrir com muita informação, esse é o papel da inteligência de mercado, tanto os executores quanto suas lideranças, para que eles, quando se dirigirem a qualquer abordagem de acompanhamento, tenham uma criticidade e uma unicidade de linguagens que permita a empresa ser destacada da concorrência, destacada por saber mais sobre tanto a realidade do cliente quanto as funções do que ela oferece, por saber mais sobre as reais necessidades. Então, nós temos que ter líderes formadores, gestores de vendas formadores de ótimos representantes ou vendedores, que sejam capazes de se interessar genuinamente pelos desafios que estão acontecendo lá naquele cenário. E isso quer dizer que temos que voltar à cartilha para estudar mais aquilo que nós vendemos, nós temos que voltar a um nível de informação do conhecimento do cliente e do que ele enfrenta nos clientes dele. O ambiente, toda essa cultura, toda essa estrutura organizacional passa pelos pontos que foram colocados ali no quadro anterior, os objetivos claros e a disciplina na execução. Mas é necessário rechear com dados de mercado, com informações que libertem as empresas da única visão do próprio histórico. Você já destacou há minutos atrás, Grace, que é necessário considerar o nível de informação interna, histórico, como um integrante, mas não como o único. Ele é um integrante da massa, da cesta de dados, de informações tratadas para se ter decisões mais assertivas. E aí as boas empresas, aquelas que nós estamos vendo que estão chegando mais adiante, são exatamente aquelas que têm uma intimidade maior entre planejamento e execução. Perfeito. Todos devem saber na cadeia de hierarquia e de relacionamentos qual é o seu papel. E muitas vezes a estratégia ótima não tem um bom desdobramento. Exatamente. Por isso que é importante se dedicar à estratégia de execução, né? Não só de pensar o futuro. Tem 2 pontos que eu queria complementar. O primeiro, como você falou, né? Cada agente comercial, ele tem que ter um projeto de vendas, né? Hoje não dá para a gente pensar para todo o departamento, né? Nós temos que segmentar isso por regiões, por áreas de atuação, por representação, por área de vendedores, ou seja, quanto mais fracionado essa atuação ela for analisada, a probabilidade de alcançar mais resultados é muito maior. E a gente tem visto esses resultados na prática, né? Justamente pelos pontos que a gente já colocou. Ou seja, é diferente eu olhar a carteira de um representante e entender o quanto do potencial ele não está explorando e estipular um plano de ação para que ele efetivamente dê uma cobertura maior em número de clientes, uma cobertura maior nos itens do portfólio que podem ser vendidos. Lembrando que a prospecção ela não está mais no espectro da gestão comercial, né? Ela está muito mais ligada à gestão de marketing, né? Ou seja, a apresentação da marca dos produtos, hoje ela tem que se utilizar não só dos meios offline, como nós já temos ampla vivência disso, mas também dos meios online,
né? E muitas vezes isso ainda vai passar pela mão do inside sales, o nosso antigo televendas, né? Para fazer uma qualificação desse lead, para fazer uma qualificação dessas informações antes de colocar a equipe de campo trabalhando. E um segundo ponto é que nós temos forças contrárias, né? Nós temos que ter uma equipe comercial e processos muito bem desenhados para oferecer os nossos produtos e serviços para o mercado, para os clientes, para o consumidor final. E a gente também, enquanto empresa, enquanto negócio, tem que estar em todo o meio digital, aparecendo nas redes sociais, aparecendo, né, em todo esse mundo digital, que hoje ele é mais importante do que nunca, para quando o cliente B2B ou o nosso consumidor no B2C estiver pronto para compra, ele saiba exatamente a nossa reputação, a qualidade dos nossos produtos, as nossas referências, para que ele nos encontre, né? Acho que são 2 pontos muito importantes em relação também à execução. Complementando agora esse tripé, né, que a gente se propôs a apresentar hoje para todos que estão nos assistindo, nós falamos da visão de futuro, nós falamos da execução, e agora, Danilo, eu queria que você trouxesse o que muda na visão estratégica, colocar a estruturação do planejamento com o foco do cliente. Isso. Eu acho que cabe resgatar aqui a evolução da atividade comercial. Eu acho que nós começamos, na verdade, a atividade comercial, ela tem origem lá no que nós chamamos de foco no umbigo, né? Ou seja, a empresa tem um produto, quem quiser vem buscar, né? De uma certa forma, isso prevaleceu por muitos anos, até uma evolução, né? Essa evolução, quando a gente passou a ter foco no cliente, né, e criou-se até aquele estigma de o cliente é o rei, né? Onde o cliente, digamos assim, acaba dominando a situação de uma forma talvez não tão positiva para a empresa, ou seja, o relacionamento é muito calçado nas contrariedades, né? Não está atendendo, é sempre de uma certa forma negativa, né? Na hora que o representante comercial está lá na frente dos negócios, né? O cliente acaba dirigindo, ele acaba coordenando a venda, na verdade, né? Isso também via de regra, não traz os benefícios plenos para a empresa, né? E também, via de regra, há uma atenção muito mais concentrada no preço. Normalmente o cliente não pede uma evolução, ele não pede um desenvolvimento, uma inovação. Ele acaba concentrando a execução da tarefa dele de comprar no preço, né? Bom, quando a gente trabalha o foco do cliente, ou seja, é a gente começar a pensar como o cliente está pensando, ou seja, como é que nós, como fornecedores de um determinado produto para um determinado cliente, como é que nós entendemos, como é que ele percebe a ajuda que ele vai ter no negócio dele, né? Então, esse tipo de situação, acho que é uma situação mais investigativa, ou seja, assim, o papel do agente comercial tem que ser uma coisa muito mais de identificar onde é que estão esses benefícios que nós podemos trazer para ele, declarar esses benefícios ao cliente, porque que é uma forma de você começar a diferenciar, né, o tipo de produto. Ou seja, nós precisamos perceber qual é a paisagem que esse cliente está vendo, qual é a visão dele, né, e como é que nós nos inserimos nisso para poder oferecer uma oferta de valor para ele no contexto dele, né? Esse é importante, né? Eu acho que outra coisa importante também é que no foco do cliente, a gente procura, né, e busca estabelecer relações de cooperação, né, no sentido de realmente cooperar melhor com aquele determinado cliente, né, construir histórias de relacionamento, é uma coisa que está bastante, digamos assim, em alta nesse sentido, ou seja, relações duradouras, né, e transformar o cliente, na verdade, né, não plenamente atendido, né, ele precisa ser, além de plenamente atendido, ele precisa ser um apreciador da empresa, ele precisa ser um apreciador do produto, né, ele tem que agir como um agente até promotor do nosso produto. Então, isso é um passo adiante, né? Ou seja, a gente precisa conhecer realmente o foco do cliente para poder, como nós podemos atuar em cima dessa visão desse cliente. Quer dizer, isso é o que vai trazer o futuro mais seguro para todas as empresas e o relacionamento comercial, né?
É isso. Perfeito, Danilo. Freitas, como você falou, e unindo a essa visão do foco do cliente, né, no negócio, como você comentou anteriormente, é necessário uma mudança cultural, né, e uma mudança cultural pressupõe uma mudança comportamental também, em termos de equipe, em termos de pessoas. Então, eu queria que você trouxesse para a gente o que as empresas não podem mais fazer, né? O que impede para que elas se transformem e transformem a sua visão focada na experiência, nos olhos de como o cliente vê a organização? Muito oportuna essa questão. Existe uma necessidade claríssima que nós temos visto nas empresas que estão conseguindo driblar as dificuldades da crise, indo muito bem. É assim, o gerente comercial não pode mais ser interno, burocrático, administrativo, ficar discutindo se o preço foi bem formado ou não. Ele tem que avaliar as questões de preço, mas como uma variável de competitividade, de fora para dentro, para que a empresa se mantenha competitiva, mas não pode ser aquele leitor de relatórios que fica a semana inteira dentro de casa. Ele precisa mesclar a atividade gerencial com muito trabalho de campo, mas ele tem que ir ao campo preparado. Ele tem que saber o tamanho dos mercados, a dimensão dos segmentos, o nível de oportunidade por linhas de produtos, por famílias de produtos que ele poderia desenvolver crescimentos significativos, e ele tem que ser um catalisador de mudanças, ele tem que ser um orientador mais pontual, mais tópico, mais preciso nas suas abordagens, para que ele multiplique o efeito de conquista de mercado nas suas equipes de qualquer nível hierárquico. É necessário que a empresa não só tenha a visão recheada por exemplos, por contatos de mercado, pelos níveis da inteligência de mercado, mas pela experiência direta da administração de clientes, para contrapor visões. E para fazer aí também outras evoluções, por exemplo, de abrir mais a empresa, de ouvir mais os clientes. Então, a empresa não pode ter o diretor que não gosta de clientes, por exemplo. A empresa não pode ter um comportamento fechado, hermético, ela precisa contrariar a tendência antiga para trazer o cliente dentro da empresa, conhecer mais o que se pensa, abrir canais de comunicação nas redes sociais, onde seja possível uma interação maior. Quando for fazer, e sempre tem que fazer, as suas revisões de portfólio, lançar novos produtos, abrir novas áreas, ela precisa saber como, de que tamanho são essas oportunidades, onde estão os seus alvos, para que ela tenha uma abordagem bastante precisa também aí. O crescimento de produtos naquelas empresas mais tradicionais acontecia em reuniões de vendas com a vontade dos representantes, com aquelas informações muito genéricas. Se vender tal coisa, se colocar uma extensão de linha, vai vender bastante. A gente brincava assim, vai estourar no norte, vai vender muito. Mas, gente, a questão é muito séria. O investimento feito para qualquer extensão de linha ou qualquer nova abordagem de lançamento, ela tem aí muita responsabilidade, tecnologia, muitas vezes equipamento, mudança de indústria, coisas que são muito caras e que se tornam caras quando o retorno não acontece, porque caro é o que não dá retorno. Então, a hora que a empresa tem uma diretoria, um nível gerencial corajoso para inovar, a inovação não pode passar pelo acaso, pela superficialidade da falta de base ou de informação. Planos consistentes são necessários. Onde expandir, com o que expandir, e sim, necessário que quando nós trabalhamos, por exemplo, com representantes, a empresa trate o representante como um empresário. Ele tem ali uma área de responsabilidade onde as decisões dele têm que ser vistas com igualdade pela empresa. Então não dá para subordinar, subjulgar, colocar qualquer nível de valor abaixo para o representante. O representante, sim, é um empresário que deve desenvolver, em conjunto e com a orientação da empresa, um projeto específico para cada área. Uma vez que existe um projeto, as metas são compartilhadas, são divididas em submetas, mesmo que se use outra linguagem, porque de empresário para empresário não é necessariamente falar-se de metas, e sim de previsões para orientar a produção e o abastecimento.
Enfim, existem outros cuidados que são necessários, mas antes de mais nada é o que nós chamamos, é o mindset, é o modelo mental. Exatamente. As empresas não podem ficar com o modelo mental antigo, achando que vai dar tudo certo só porque Deus é bom, é grande, é brasileiro, não é bem assim. E teve sucesso no passado, né? O sucesso do passado não garante nada daqui para frente, nunca garantiu, na verdade. Na verdade, eu acho que é importante também, nós vimos, e a gente ainda acaba vivenciando essa experiência no dia a dia, né? Onde a empresa ela toma decisões baseadas numa visão unilateral do representante, né? Isso também é algo proibitivo nesse momento, né? Porque muitas vezes ele vem com sugestões e a empresa acaba lançando produtos porque o representante trouxe essa informação de uma possível demanda do mercado, né? Então, como nós já falamos e reforçamos novamente, não dá mais para trabalhar com dados genéricos ou unilaterais, né? É muito importante entrar na profundidade daquilo que se pretende realizar. Quando a gente pensa no cliente ou no consumidor, nós precisamos ir além daqueles dados sociodemográficos que toda empresa está acostumada a traçar em termos de público-alvo, né? Hoje o meio digital ele nos fornece informações comportamentais, de frequência de compra, de movimento, de demora no processo de decisão, e não estamos falando só do varejo, né? Não estamos falando só do consumidor final. As empresas também estão comprando pelo meio digital, né? Hoje mais da metade da população brasileira já está dentro do Facebook. Ou seja, os nossos compradores, os nossos interfaces dentro dos clientes, eles estão no meio digital e eles têm um comportamento de pesquisa, de busca e de comportamento de compra. Outro ponto, né, que eu acho que é importante a gente colocar pela vivência que nós temos nos projetos, são 3 visões completamente diferentes, né? Um é o que a empresa muitas vezes pensa que ela entrega, né? De que forma ela vê o seu próprio produto ou serviço e a sua atuação de mercado. Outra coisa é o que o prospect gostaria de receber, né? A sua expectativa, o seu desejo em termos de recebimento de produtos e serviços, e de fato o que o cliente recebe, né? Então, aplicar pesquisas qualitativas, quantitativas nesse processo para entender esses gaps, ele dá um nível de assertividade no processo comercial e na gestão do negócio, né, Danilo, até para atingir melhores resultados, com muito mais embasamento, né? Então, a experiência do antes de comprar, durante a compra e após venda, né, hoje ela é de extrema importância. Então, tudo isso tem que estar numa base de informações onde os gestores, os decisores, a área de marketing, a área de vendas, a área de administração de vendas tem que estar muito preparada para isso. E como nós já dissemos, o Danilo também reforçou, o perfil da liderança ela muda conforme os estágios que a empresa está, né? A abertura de um novo mercado, às vezes, exige uma qualificação de profissional que depois, para manter o relacionamento com esse segmento, não é mais aquele mesmo profissional. Então, a flexibilidade e a análise também dos perfis comportamentais da equipe, dos profissionais, é extremamente relevante nesse processo. A gente percebe agora, por todo essa expansão e essa transformação digital que está acontecendo, que a fidelização ela se torna um objetivo cada vez mais desafiador, né? Então, nós precisamos estar preparados para manter os nossos clientes próximos à nossa marca, ao nosso produto e ao nosso serviço. Indo agora para o final da nossa live, a gente tem mais muitos temas, muitos assuntos que gostaria de estar trazendo para todos que estão nos assistindo, mas eu gostaria de convidar vocês a trazer recomendações, né? Uma mensagem final que ela oriente o que as empresas que ainda não fizeram, mas que elas podem fazer em termos de objetivos, em termos de ação, né? Então, vou começar compartilhando a minha visão que nutre, né, o processo estratégico, que nutre o processo de gestão comercial,
baseado em 3 pontos. Eu acho que, primeiro, a empresa, ela tem que se preocupar mais com o seu banco de dados, né? Então, o LGPD já é uma realidade no nosso país, ela é necessária para a tomada de decisão estratégica e para a elaboração dos planos comerciais, dados e informações qualificados, né? Então, ter uma pessoa responsável para isso é de extrema importância. O segundo ponto é olhar o mercado, né? Como a gente já falou, não dá mais para a empresa olhar para o seu faturamento, para a sua rentabilidade e entender que ela está tendo um bom sucesso. Ela só vai ter um sucesso se ela estiver comparada num contexto de mercado. E até a definição de metas depende efetivamente dessas informações, né? Então, precisa a própria correção de algumas ineficiências no processo comercial, ela já promove um crescimento maior do que o mercado para o universo do negócio. E por último, é algo que eu sempre compartilho com todos os consultores, né? A gente sempre compartilha dessa visão, é que analisar uma planilha e analisar uma cobertura geográfica, ela tem uma visão completamente diferente, né? Nós estamos num país que ele é formado por 27 países, né? Não dá para ter uma política comercial única, não dá para ter um grande gestor cuidando de tudo, né? Cada região que nós temos de atuação, ela tem características, comportamentos, demandas completamente diferentes. Então, a gente tem que fracionar isso em termos geográficos, né? Acho que cada vez mais necessário entender a diversidade cultural, comportamental e da demanda dos mercados para elaborar planos mais personalizados, mais nichados, né? Focados em um grupo menor de pessoas. Tá? Essa minha visão de recomendação. Freitas, traz as suas recomendações aqui para o nosso pessoal. Tá fechado o seu microfone, por favor. Desculpa, agora sim. Pensamos em 3 pontos. Primeiro, nós temos que assegurar a intimidade entre estratégia e operação. Precisa ficar claro como fazer. Segundo, se a empresa não criar um ambiente acolhedor para a troca de ideias, para a apresentação de sugestões, tudo será mais lento ou mais difícil de atingir. Então, acolha, abra na sua empresa os canais de audição para clientes, para canais e para a sua equipe. Que todos sejam estimulados e queiram contribuir para que se formem projetos com seus devidos sponsors, né, com seus patrocinadores internos, para as coisas andarem bem. Terceiro, a clareza da comunicação, que já foi recomendada, tem que obrigatoriamente ser acompanhada pela disciplina na execução. São esses os pontos. Muito obrigado a todos. Obrigada, Freitas. Danilo, agora que você refletiu bastante, traz para a gente as 3 recomendações para o nosso... Eu simplificaria da seguinte forma, quer dizer, eu acho que a primeira coisa, né, que seria um antídoto contra as barreiras referente à mudança, é o empresário pensar que a melhor maneira de se fazer alguma coisa ainda está por ser inventada. Portanto, não existe tirar da frente todo aquele processo de, não, mas sempre fizemos assim, assim que dá certo, né? Então, lançar os desafios de forma que as pessoas realmente façam um stretching da cabeça, ou seja, realmente estique o pensamento para poder buscar, captar possíveis, né, necessidades de mudança, olhando bastante o futuro. Então, acho que esse é um ponto bastante importante. Outro ponto, assim, eu acho que um planejamento, né, uma visão, um planejamento estruturado, e para que ele dê certo, né, consiga realmente chegar onde tem que chegar, ele tem que ser claro o suficiente para que o gestor saiba exatamente o que ele tem que fazer amanhã. Quer dizer, então, assim, muita objetividade. Não é um trabalho que visa um estabelecimento de um sonho, né? Promover as mudanças na evolução é uma coisa objetiva, ela tem que fazer parte do dia a dia da empresa. A empresa tem que cuidar do dia a dia, né? É uma tarefa. E tem que trabalhar o futuro, né? Então, isso tem que estar muito tão claro quanto saber o que tem que ser feito no dia seguinte, sobre aquele ponto. Eu encerraria dessa maneira.
Muito obrigado a todos pela atenção também. Obrigada, Danilo. É interessante, né? Se algo tiver que mudar, que sejamos nós, né? Que seja a nossa empresa, que seja o nosso negócio, porque se o mercado mudar ou se a concorrência mudar, nós vamos estar atrás, né? E hoje aprender rápido para promover essas mudanças é muitas vezes o maior diferencial competitivo em vários negócios. Então, perfeito esse conceito. Queria muito agradecer a todos que nos acompanharam agora até o final dessa live. Muito obrigada, Danilo, por toda a contribuição, conteúdo que você trouxe. Muito obrigada, Freitas. Queria agradecer mais uma oportunidade excepcional a gente poder compartilhar essas experiências que a gente vive nos nossos clientes. Gostaria de reforçar que essa live ela foi gravada, ela estará disponível no nosso site, no nosso canal do YouTube. Então eu peço que vocês se inscrevam, compartilhem esse conteúdo com seus contatos. Lembrando que a gente tem um e-mail de contato com todos vocês, o live@fbde.com.br. Quem quiser trazer algum comentário, uma sugestão, ou se quiser agendar um meeting, né, com os nossos consultores para discutir o seu negócio, nós estamos à disposição. Tá? Mais uma vez, muito obrigada a todos, um bom dia e até a próxima live.